Em operações de financiamento, um banco cobra atualmente 17,3% ao ano de juros. Considerando o ano comercial para uma operação de 148 dias corridos, né, ano comercial, grifa bem aqui isso aqui. Considerando o ano comercial para uma aplicação de 148 dias corridos, a taxa efetiva a ser cobrada é... então vamos lá. Ele está te dando uma taxa ao ano, né? E esse exercício aqui é simplesmente para você fazer uma equivalência de taxa. É para você calcular a taxa efetiva, ou seja, a taxa ao período. Então, eu tenho uma taxa para um ano e eu preciso calcular qual que é a taxa equivalente para o período da operação, que é de 148 dias corridos. Como é que eu vou fazer essa conta, né? Eu vou ter que usar aquela formulinha da equivalência de taxa que você viu nas aulas. Lembra lá? A taxa que eu quero é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao período em que eu quero expressar a taxa, dividido pelo período em que eu tenho a taxa expressa, tudo isso menos 1, né? Aí eu vou chegar na taxa em formato decimal e multiplico por 100 para chegar no formato percentual, tá? Então essa aqui é a formulinha, é o que a gente vai usar para chegar na nossa taxa equivalente. Vamos ver como é que a gente faz essa conta? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro 1 mais a taxa. Deixa eu desenhar a fórmula aqui em cima de novo. Taxa que eu quero é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a quero sobre tenho, menos 1, e no final vezes 100. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou fazer essa base aqui, né? 1 entra, 0,173, soma. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó, 1 mais a taxa, né? Quando eu vou fazer 1 mais a taxa que eu tenho, qual que é a taxa que eu tenho, pessoal? Vamos voltar aqui para o enunciado, olha só. Eu tenho 17,3%, essa é a taxa que eu tenho. Então, quando eu for fazer 1 mais a taxa, eu tenho que fazer 1 mais 17,3%. Só que eu não posso fazer essa operação com a taxa no formato percentual. Eu tenho que fazer com a taxa no formato decimal, ou unitário, como a gente fala, né? Então, a taxa no formato decimal. Então, eu vou transformar 17,3% em decimal. É só eu dividir 17,3 por 100, que vai dar 0,173. Então, eu vou fazer 1 mais 0,173. 1 entra, 0,173 mais. Aí, eu vou fazer agora, bom, já resolvi a base, né? Vai me aparecer um resultado lá no visor, já resolvi a base, agora eu vou resolver o meu expoente, que eu quero sobre tenho aqui. Qual que é o período em que eu quero expressar a taxa? Eu quero expressar a taxa naquele período da operação, né? Que é 148 dias úteis. Dias úteis não, deixa eu voltar aqui, peraí. Dias corridos. Então, eu quero expressar a taxa, né? Vamos fazer aqui a fórmula aqui embaixo, né? Taxa que eu quero é igual a 1 mais 0,173, 1 mais a taxa que eu tenho. Eu quero expressar a taxa para 148 dias corridos. Então, o 148 vai ser o numerador da fração que está lá no expoente, certo? Beleza, qual que vai ser o denominador? É o período em que eu tenho a taxa expressa. Eu tenho a taxa expressa para um ano, né? Porque é 17,3% ao ano, então é para um ano. Só que eu não posso pôr de um ano aqui no denominador. Por quê? Porque no numerador eu já coloquei um número que está numa base que são dias úteis. Então eu vou ter que colocar um ano no denominador, mas vai ter que ser um número equivalente a um ano, mas que tenha a comunidade dias úteis. Que número que é esse? Aí você tem que lembrar de uma coisa. Vamos voltar lá para o enunciado. Está falando aqui para você considerar o ano comercial. Toda vez que a prova te falar em ano comercial, você vai ter que lembrar que ano comercial é igual a 360 dias úteis, tá bom? Ano comercial é 360 dias úteis. Isso vale para cálculo de CDB e vale para quando a prova te falar que é ano comercial. Quando a gente fala em CDI, Selic, DI, títulos públicos,
Aí a gente não considera o ano comercial, a gente considera o calendário do mercado financeiro, que é 252 dias úteis, tá? Mas quando falar, aliás, ô professor, não faz assim, professor. Aqui é dias corridos, tá? Ano comercial é 360 dias corridos, tá bom, pessoal? Então você teria que lembrar isso, né? Então que número que eu vou colocar no denominador que equivale a um ano, mas que tem como unidade dias corridos? 360, né? Então aqui eu vou colocar 360 dias. Eu tenho uma taxa expressa para um ano. Então 17,3% ao ano ou 17,3% em 360 dias corridos. Tudo bem? Então tem que lembrar dessa informação. Quando falar em calendário comercial, ano comercial, é 360 dias corridos. Então, beleza. Já fiz aqui o quero sobre tenho, né? 148 sobre 360. E mando dividir. Aí falta o quê? Falta elevar, né? Porque isso aqui é um expoente, né? A gente já fez essa soma aqui e já fez essa divisão aqui. Agora faltou elevar um ao outro, faltou elevar a base ao expoente. Então eu aperto a tecla y elevado a x, que é a teclinha eleva. Agora falta fazer o quê? Menos 1. 1 menos. E para transformar em percentual, fazer 100 vezes. E eu chego finalmente na taxa de 6,78% ao mês. Então, duas informações esse exercício te cobrou. Primeiro, qual é a fórmula do cálculo da taxa equivalente no sistema de juros compostos, né, para calcular a taxa efetiva, e que um ano comercial tem 360 dias úteis. Isso você precisava lembrar, não tem jeito, tá? Então, ano comercial, 360 dias úteis. Calendário do mercado financeiro, vale para CDI, né, cálculo do DI, cálculo Selic, cálculo de rentabilidade de títulos públicos. Aí são 252 dias úteis. Um ano é igual a 252 DU, dias úteis. Comercial, 360 dias corridos e financeiro, 252 dias úteis. Fechou?